Boa noite a todos. Boa noite. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos dar continuidade à nossa escola de oração. Hoje é a 7ª lição da nossa escola de oração e estaremos estudando o. Bom, pelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Harold Foucault, sou missionário da Comunidade Missionária Cristã Internacional aqui no Brasil. E o Senhor colocou no nosso coração o fardo de começar a ensinar, dar uma escola de oração a partir de nossa experiência, baseado nesse livro, O Caminho da Oração Vitoriosa, escrito pelo professor Dr. Zacarias Tanefomun, que é meu pai espiritual e que é o fundador do nosso ministério. Era um homem de oração, entendeu? Então, se você está se juntando a nós hoje pela primeira vez, então, pode ir assistir às 6 outras aulas, lições que a gente começou, já são 3 meses. Hoje é o 4º mês já. Estamos no 4º mês na nossa escola de oração. Vamos orar que Deus venha, que Ele nos ensine a orar, que a gente saia daqui transformados, pessoas novas. Oramos. Ô Senhor, nos ajude, Senhor, a poder aprender mais sobre oração, Senhor. Nos ajude, Senhor, vem falar para nós, vem nos ensinar. Particularmente hoje, iremos aprender sobre a questão da vontade de Deus em oração. Ô Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos para poder tocar as vidas das pessoas. Eu te peço, Senhor, de nos ajudar, Senhor. De me ajudar, Senhor, a poder a bem me expressar, que as pessoas possam me entender, que as pessoas possam compreender a mensagem, Senhor. Eu te peço, Senhor, de poder comunicar, Senhor, de forma adequada, Senhor. Te suplico em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como é do costume, eu sempre começo dando uma recapitulada. Então, hoje é a nossa 7ª lição. Se você quiser entrar em contato conosco, é na página Facebook CMC Brasil. Ou também você pode entrar em contato na página Instagram CMC Brasil. Ou talvez no e-mail cmcrj@gmail.com. Ou pelo zap no DDD 21 969 80 9396. Estaremos contentes de te atender e de te dar todo o suporte que a gente pode. Então, a gente começou, como já falei, a estudar essa questão a fazer essas aulas sobre oração. E o que quero ressaltar aqui é que é uma escola baseada num livro de um mestre de oração, escrito por um mestre de oração, alguém que vivia e praticava a oração. Não é, eu não estou aqui me baseando não do meu conhecimento, mas do conhecimento de um mestre na arte de oração. Um homem que chegou a ter 50 mil tópicos de oração atendidos. Tipo, ele escreveu o tópico, pediu e Deus respondeu. Iremos ver um pouco mais daqui a pouco. Então, dando um resumido, então, vamos começar sobre algum pensamento sobre oração. O que é oração? A oração é o trabalho mais importante e mais difícil na Terra. A oração é a coisa com a maior importância que podemos fazer para avançar o reino de Deus. Se alguém quer avançar o reino de Deus, da forma mais importante é através da oração. E acho que o Ashmani que falou isso, oração é o trilho no qual a locomotiva do poder de Deus se move. A oração é o maior poder em todo o mundo. A oração, como dizia alguém, a oração é mais poderosa que a bomba atômica. E a oração é a coisa que coloca o reino do diabo na maior confusão. A oração é a prioridade dos homens espirituais. A oração é o caminho para o coração de Deus.
Então, você quer chegar no coração de Deus, ora. Os homens impotentes, os homens são impotentes, perdão, os homens são impotentes contra a oração dos homens que oram. Se você é um homem que ora, você pode controlar muitas situações, muitas pessoas. Todas as coisas são possíveis ao que ora com fé. As pessoas fortes oram mais. A pessoa fraca ora de forma fraca. O reino de Deus progride mais rapidamente quando os cristãos oram cedo, oram muito tempo, muito tarde, entendeu? E o caráter muda mais através da oração. A oração é mais importante que a pregação. A oração é a coisa que causa maior medo ao diabo. Então, isso são alguns pensamentos sobre oração. O descuido na oração é o pior do pecado. O descuido na oração é um desastre. E Jesus pediu, não, acho que não foi Jesus. Paulo pediu para orar sem cessar. E o Senhor Jesus pediu vigiar e orar para não cair em tentação. Ele falou também, eu digo a vós, eu digo a todos, vigiai e orar. Entendeu? E devemos acrescentar a oração, devemos acrescentar o jejum à oração para poder ter resultado mais rápido. Então, se você quiser rever todos esses pensamentos sobre oração, que são 40 pensamentos, que a gente tirou de um do nosso livro também, do mesmo autor, sobre avivamento espiritual pessoal, você pode ir na nossa primeira lição, a gente fala tópico após tópico sobre esses pensamentos de oração, entendeu? Então, vai na nossa primeira lição, primeira parte da nossa escola, e ali você vai poder ter tudo, uma análise, um comentário bem profundo dessa primeira parte. Como já falei, o nosso curso é baseado nesse livro, O Caminho da Oração Vitoriosa, do professor Dr. Zacarias Tanifomon. E esse livro, o professor Zacarias Tanifomon é um homem que buscava Deus. Ele passava numa média de 15 minutos a 6 horas só com Deus cada dia. O que ele chamava encontro dinâmico com Deus. Era um momento de ler a Bíblia, de orar, de meditar sobre a palavra, entendeu? E na biografia dele é escrito que ele teve mais de 18 mil encontros dinâmicos com Deus. Ele meditava quase todos os dias, aproximadamente 50 anos de vida, do tempo que ele estava com Deus, entendeu? De liderança, de serviço a Deus. Ele também passou um momento de retiro, ou de 3 a 21 dias ele se fechava, ficava só com Deus. E é um homem que orava, entendeu? Como eu já falei, ele teve mais de 50 mil tópicos de oração registrados em livros, que ele anotou, registrou. Dirigiu mais de 50 cruzadas de oração, período de 40 dias, de 3 a 40 dias, orando todas as noites. Havia uma média de 8 horas. Ele fez sítio de oração, período de 24 horas a 120 horas orando. Ele também mobilizou as pessoas a jejuar, a orar. Ele orou em vários países, na Índia, na Europa, nas Américas, que ele veio aqui no Brasil também, orou. E homem que em qualquer lugar orar para que os propósitos de Deus venham a se cumprir. Também era homem de jejum. Esse homem chegou a jejuar, ele chegou a fazer 250 jejum, mais de 250 jejum de 3 a 40 dias, bebendo só água e alguma vitamina solúvel. Entendeu? É homem de jejum e de oração. E esse livro, Oração Vitoriosa, é o que a gente está estudando, O Caminho da Oração Vitoriosa, é um livro que nasceu, foi um momento de uma cruzada, ou por várias semanas, os irmãos estavam, ou por várias semanas, a igreja onde estava orando das 9 da noite às 3 horas da manhã, por várias semanas, é a partir dali que veio a necessidade de escrever sobre para ensinar as pessoas sobre como orar. E nessa cruzada, os irmãos foram ensinados, e a partir dali nasceu esse livro. Esse livro tem as verdades sobre o que é oração, como orar, a prática da oração. Então, vem aprender conosco. Você não vai perder. Hoje vamos ver o capítulo 4, vamos começar o capítulo 4, que é sobre a oração, que é a vontade de Deus. Entendeu?
o que é a vontade de Deus em oração. Então, vem, você vai aprender sobre a questão da necessidade da vontade de Deus em oração. Fica até o final, por favor. O primeiro capítulo do livro começa sobre o que é oração. A gente viu que a oração, basicamente resumindo, acontece quando a vontade de um cristão está de acordo com a vontade de Deus, para adorá-lo, agradecê-lo, louvá-lo e pedir tanto quanto receber dele. Entendeu? A oração é provavelmente ligada à vontade de Deus e à vontade do homem. Entendeu? E a oração é clamar a Deus para que a vontade de Deus seja feita. E o céu, nesse primeiro capítulo sobre o que é oração, a gente viu que o céu é governado pela terra. Então parece que a vontade de muita coisa já foi estabelecida no céu e a gente deve orar para que o que está estabelecido no céu seja estabelecido na terra. E até acontece um momento que Deus vai deixar por semanas, meses, anos, que algumas coisas que ele deseja ser cumpridas não se cumprem só porque não achou uma pessoa que vai orar. Puxa, achou um grupo de pessoas que vão se qualificar a orar. Às vezes a vontade de Deus não é cumprida, não é porque Deus não quer cumprir a vontade dele, mas é que Deus não acha alguém que vai cooperar com ele a oração para que a vontade dele seja cumprida. Que é assim que Deus decidiu. Porque ele fez isso, não sei, mas eu sei que ele decidiu fazer assim. Entendeu? Para orar, a pessoa que ora, porque a gente viu isso, você pode voltar na nossa segunda, terceira edição sobre quais são as qualificações da pessoa que ora. A pessoa que ora deve ser totalmente consagrada a Deus. Tem pré-requisito para poder orar. Entendeu? A oração é uma completa entrega a Deus com apenas uma preocupação que o nome de Deus seja santificado, que a sua vontade seja feita. Então a pessoa que ora deve santificar o nome de Deus, deve glorificar o nome de Deus, deve buscar o reino de Deus, deve buscar que a vontade dele seja feita. Entendeu? A oração é também pedir e receber do Senhor a perfeita vontade dele e o cumprimento dessa vontade. Tipo, você pede, ô Senhor, depois pede a vontade de Deus, depois recebe, peça que ela seja feita. A oração é um conflito, porque na oração, como vimos, acho que na quinta lição, se você quer qualquer uma dessa parte, as 5 primeiras lições estão disponíveis na nossa página YouTube CMC Brasil. Você pode ir lá aprender, entendeu? Na oração envolve 3 pessoas. Você que está orando, Deus que está ouvindo e Satanás, o inimigo que está impedindo que... O inimigo impede a 2 níveis. Ele impede que sua oração chegue a Deus, ele impede que Deus mande a resposta. Tenta impedir, quer dizer. Tenta impedir. Então, a gente devemos trabalhar duro com isso em mente, sabendo que lá em Daniel, você lembra, Daniel orou, jejuou, Deus mandou a resposta, mas Satanás enviou um anjo para bloquear. Então, tem pedidos de oração que são bloqueados, Deus esperando que a gente jejua para que a resposta chegue até a gente. Ou que a gente ora mais. Às vezes você está orando, enquanto Deus já mandou a resposta. Só que você tem que saber se ele mandou ou não, entendeu? Tem vezes que Deus manda a resposta enquanto a gente está orando ainda, ele já mandou a resposta. Já atendeu o nosso pedido. Mas a gente continua orando, mas enquanto Deus já atendeu o nosso pedido. Oração precisa também de persistência. Oração não é uma coisa... Hoje tem isso químico, tem uma coisa que a gente chama de click chemistry. Quer dizer, você fala assim, não. A oração você deve perseverar, ter persistência, entendeu? Para poder vencer. E a falta de oração é a pior coisa. A falta de oração é pouco oração, é oração efeito. A falta de oração é uma rebelião. Então, a falta de oração é alguém orar sem ter resposta. Porque se você está orando, você não consegue responder, você tá falhando em oração. Porque a falta de oração também pode ser entendida como uma falha em oração. E vem nessa escola para não falhar mais na questão da oração. E a gente também aprendeu sobre o Senhor Jesus Cristo em oração. Isso eu acho que a lição que a gente viu no mês de janeiro. Se não me engano, era a terceira e a 4ª lição. Pode ir lá na nossa página CMC Brasil no YouTube
no Facebook ou no Instagram para poder acompanhar. Então, o Senhor Jesus começou sua vida em oração, cresceu a oração e terminou sua vida orando, entendeu? E era uma questão de prioridade. E a gente viu que o Senhor Jesus, a oração era importante, determinante para ele tomar decisões. Grandes decisões serão tomadas depois da oração. Então, se uma pessoa quer tomar decisão, ele tem que orar. Tem decisão que você tem que orar. Entendeu? Em oração, Jesus ia em um lugar solitário, tranquilo, no deserto, para orar, porque ele queria orar e não tem nenhuma perturbação. Porque se você está orando, as pessoas estão te perturbando, não é certo, não. É melhor. Se você puder orar, porque tem gente que pode ficar assim, concentrado, se separar do barulho e orar no coração. Mas se você não consegue fazer isso, busca um lugar tranquilo para poder orar. Mas qualquer coisa, ora. E Jesus sabia que a oração profunda era um assunto entre Deus e uma pessoa que ora. E que ninguém deve perturbar. Então, a gente viu 12 fatos sobre Jesus em oração. A gente não cita 2 ou 3. A oração servia para receber orientação. A oração era uma questão de guerra espiritual. A oração era uma questão de importunação, de lágrima. Era uma questão de vigiar. Era uma questão de pedir e receber coisa de Deus. Era uma questão... Jesus orou pela igreja, mobilizou as outras pessoas a orar. Jesus suplicou. E oração, ele ensinou outras pessoas. Ele orou, mobilizou pessoas a orar e ensinou sobre oração. E a gente deve fazer o mesmo, entendeu? E como a gente viu, ele começou a vida orando, ele terminou a vida orando, entendeu? E o mês passado, no mês de fevereiro, a gente viu que era o conflito espiritual. Porque a oração é um conflito. Porque na oração envolve a vontade de Deus, que deve ser cumprida, e a vontade do príncipe das trevas. Entendeu? A oração do Filho de Deus se torna a maior oposição que podia haver na causa do inimigo. Então, a oração do Filho de Deus se torna a maior oposição que podia haver na causa do inimigo. Então, nós, filhos de Deus, devemos se juntar, orar em grupo para poder vencer o inimigo, porque a oração é um conflito. Então, e a gente estudou que o diabo ataca a oração ele ataca diretamente, através da ignorância, ele deixa a pessoa, alguma pessoa fala, não precisa orar, Deus está muito ocupado. Não, é mentira. Ele faz ataque físico, a pessoa fica doente. Eu já vi que tem lugar, no momento de oração, que no momento de oração as pessoas estão dormindo. Desde que a oração acaba, parar o sono. Eu já aconteceu comigo, irmão, várias vezes no culto de oração, estou lutando contra o sono. Desde que o culto acaba, parece que o sono vai embora. Já acontece comigo. Eu sinto um cansaço, desde que o culto acaba, eu não tenho mais sono. Isso são ataques de Satanás na oração. A gente viu que o caminho da vitória é vigiar. E a gente viu que era vigiar em oração. E a gente viu como agir quando Satanás te ataca. E a gente também viu o exemplo de Neemias. Quando Neemias estava construindo o templo, a muralha de Jerusalém, ele teve pessoa que construiu com uma mão e tinha uma arma. Então quer dizer que quando a gente está trabalhando, orando, a gente deve também orar para vigiar, orar para fazer avançar o reino de Deus, ao mesmo tempo orando para destruir o reino de Satanás. A oração deve ser isso. O propósito de Deus, avançar, destruir o propósito de Satanás. É muito importante. Ou se eu destruir todo o plano de Satanás na minha vida da minha família, na nossa igreja, sempre aqui no Brasil e no mundo, e no seu corpo, em nome de Jesus. E que o seu propósito venha a se cumprir, em nome de Jesus. Amém. Então, se você quer ver esse exemplo do Neemias, nossa última lição 6, pode ir lá e ver isso. Então, hoje, como falei, vamos estudar a arte espiritual da oração. A oração tem a arte de buscar a vontade de Deus e a arte de esperar em Deus. Hoje, iremos começar para estudar a questão da vontade de Deus. A vontade de Deus. A questão da vontade de Deus. Se você tiver pergunta ou dúvidas, você pode ter contato, entendeu? Estaremos contentes de te responder. Não fica com dúvida, não. Tem uma dúvida,
pergunta, pode deixar uma mensagem no Facebook, no Instagram, e iremos te responder em breve. A primeira coisa sobre a vontade de Deus, como a gente já viu, é conhecer a vontade de Deus. Por quê? A oração é a união da vontade do cristão com a vontade de Deus. É imperativo que uma pessoa deve descobrir qual a vontade de Deus sobre um determinado assunto antes que ele comece a orar. Tipo, você quer orar por uma coisa. Por exemplo, uma pessoa quer casar. Ela quer orar pelo casamento. Antes de orar pelo casamento, ela tem que orar se esse casamento é a vontade de Deus. Porque se você vai orar por uma coisa que não é a vontade de Deus, é uma perda de tempo. Você quer orar para um emprego. Irmão, é importante a gente ter emprego. Mas será que é a vontade de Deus? Ou Deus quer que você ore por qual emprego? Deus só vai responder a oração que for feita de acordo com a sua vontade. Deus responde às orações que são de acordo com a sua vontade. Então, se você está pedindo uma coisa que não é a vontade dele, Deus não vai te dar. Deus não vai te dar uma coisa que não é a vontade dele. Deus só responde a oração quando é a vontade dele. Entendeu? Tanto o conteúdo como o propósito da oração deve seguir a vontade de Deus. Tipo, as palavras que você ora, o propósito da sua oração, no final deve ser com a vontade de Deus seja cumprido. Porque tem muitas pessoas que têm desejos, paixões, e que não, Deus não vai fazer cumprir suas paixões, Deus não vai cumprir seus desejos, não. Deus vai fazer a vontade dele. Deus vai fazer a vontade dele. É triste, mas isso. Deus promete revelar a sua vontade aos seus filhos que oram. Podemos ler no Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. A Bíblia diz o seguinte: Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve agir, guiar-te-ei como meus olhos. Então, Deus vai nos ensinar, vai nos guiar, se a gente são prontos, entendeu? Porque às vezes o problema que a gente tem é que não é que Deus não quer, mas é que a gente não está disposto a pagar o preço para que ele venha falar para a gente, entendeu? E no Salmo 25, versículo 9: Guiaria os mansos em justiça e os mansos ensinará o caminho dos pecadores. O Deus guia, Deus ensina, ele instrua. Quando um crente deseja sinceramente conhecer a vontade de Deus acerca de certo assunto, Deus não o manterá em ignorância ou em suspense. Se você deseja sinceramente, o problema é que muitas pessoas não são sinceras, irmão. Desculpe a sinceridade. Muitas pessoas não são sinceras. Muitas pessoas querem brincar com Deus. Muitas pessoas têm pressa. Muitas pessoas não são prontas a pagar o preço. Irmão, eu porque eu falo para você, tem alguns assuntos que são meses que eu estou tentando, até tem alguns assuntos que vão, talvez, há anos, que eu estou buscando a vontade de Deus e ainda não está claro. Eu decidi que, acho que foi recentemente, decidi que eu não vou avançar até que Deus me fala claramente. Se Deus não me fala claramente, eu não vou fazer o que quer fazer. Mas a gente tem que decidir nesse nível. Você quer orar por um assunto, pede a vontade de Deus e só avança quando a vontade de Deus é clara para você. Se a vontade de Deus não for clara, espera. Espera. Se a vontade de Deus não for clara, espera, continua a esperar até que a vontade de Deus seja clara para você. Que oração é conhecer a vontade de Deus e clamar para que a vontade de Deus se cumpra. Entendeu? Porque se você ora fora da vontade de Deus, independente do que você quer, Deus não vai fazer alguma coisa que é contra a vontade dele. Deus só irá responder à vontade dele. Entendeu? A vontade de Deus conhecida pela oração. O crente que quer conhecer a vontade de Deus acerca de um certo assunto deve trazê-lo ao Senhor. Ele deve orar e dizer o seguinte, Senhor. Isso é inspirado do Salmo 25, versículo 4 e 5. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade
ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todos os dias. Entendeu? Então, ele deve pedir que o Senhor ensine ele. Quando ele estiver orando assim, deve esperar no Senhor oração e o Senhor vai fazer sua vontade acerca desse assunto ficar clara para ele no seu espírito. Então, quando uma pessoa começa a buscar a vontade de Deus, essa vontade vai ficar clara no espírito da pessoa e a pessoa vai ter paz a respeito do assunto. Entendeu? Sua vontade vai ficar clara, entendeu? Ele pode confiar em Deus para revelar sua vontade. Irmão, irmã, vou te falar uma coisa, você pode confiar em Deus. Deus vai fazer sua vontade. Deus vai te revelar sua vontade. Não pode. É só buscar e ser pronto a pagar o preço para buscar a vontade de Deus. Porque o problema, às vezes, que a gente não são prontos a pagar o preço para buscar a vontade de Deus. A gente tem pressa. Para receber a direção do Senhor sobre certo assunto, a pessoa que busca a vontade de Deus deve tratar com o Espírito Santo sobre esse assunto, para que ele não tenha nenhum interesse egoísta sobre isso. Porque quando você quer buscar a vontade de Deus, tem que se assegurar que você não tem interesse egoísta. Por isso que eu falei, se a gente tem desejos, motivos impuros, egoístas, Deus não vai deixar, não. Tem até coisa que só a vontade de Deus, mas Deus vai esperar até que seu desejo impuro se transforme, seja puro. Seu desejo egoísta. Um exemplo, uma pessoa está precisando de um carro. Ok? Você me deu o carro, mas ele está precisando, mas no coração dele, ele tem um desejo orgulhoso de ter o carro para se vangloriar. Não ter o carro para glorificar a Deus. Deus vai esperar até que o seu orgulho seja cai por terra. Ali Deus vai te dar o carro. Tem gente assim que não consegue coisa. Não é que Deus não quer dar. É que o que eles querem não é como motivo impuro. O que eles estão querendo é como motivo impuro, entendeu? Então, o Espírito Santo deve trabalhar de tal modo que na vida dessa pessoa, acerca desse assunto, que ele colocará seus interesses de lado e apenas perguntar quais são os interesses de Jesus nesse assunto. Eu quero saber quais são os interesses de Jesus e fazê-los meus. Então, nós, cristãos, devemos abraçar os interesses de Jesus. De forma que os interesses de Jesus, os interesses de Deus se tornam nossos. Isso que Deus quer. Que os interesses de Deus sejam nossos. Os interesses de Deus são nossos, entendeu? Então, independente do assunto, é que hoje, muitas vezes, a gente só pensa nos seus interesses. A gente só pensa em nós, a gente só pensa em nós, irmão. Isso é uma das coisas que atrista muito Deus. Muitos cristãos, se você vê as orações das pessoas, as orações das pessoas são orientadas a nossas necessidades, nossos problemas, o problema da nossa família, dos nossos filhos, não tem nada a ver com Deus. Em algum caso, mesmo, tem coisa que a gente pede que a gente não se assegura que a vontade de Deus. Pode ser uma necessidade justa, legítima, mas será que é a vontade de Deus? Porque, irmão, tem coisa legítima que não é a vontade de Deus que a gente consegue essas coisas. Entendeu? Tem coisas que são legítimas, mas não é a vontade de Deus. Ou pelo menos essa coisa não vai te ajudar. Por exemplo, a Bíblia fala que se seu filho te pede um pão, você vai dar um serpente para ele? Não. Se Deus sabe que ele vai te dar uma coisa que vai te fazer mal, você acha que Deus vai te dar? Não. Então, se você quer pedir uma coisa, é bom buscar a vontade de Deus, porque Deus pode saber que essa coisa que você está pedindo não vai te fazer bem, e quando você vai buscar a vontade, sua vontade vai te falar que não. Meu filho, por esse assunto, deixe de lado. Espera, ou esquece. É assim que Deus faz, entendeu? Nesse ponto, sem nenhum interesse egoísta para nublar as coisas encobertas, a vontade dele é comunicada. Tipo, se você não tem interesse egoísta, porque também tem pessoa que quer saber a vontade de para se vangloriar, não. Se você não tem interesse egoísta, Deus vai te revelar a vontade dele, entendeu? Deus vai te revelar a vontade dele, porque Deus quer revelar a sua vontade para nós. Deus quer que a gente sabe da vontade dele. Deus tem prazer, felicidade em saber, em nos fazer conhecer a vontade dele. E iremos ver o mês que vem a questão de esperar em Deus, sobre como receber a vontade dele. Hoje a gente está focando sobre a questão da vontade de Deus, a necessidade de conhecer a vontade de Deus. Porque sem conhecimento da vontade de Deus, vou te falar, irmão, você não vai poder ser vitorioso na oração. Porque a oração é baseada em conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus.
E muitas vezes Deus tem nos ouvido, por quê? Pode acontecer que, mesmo sem saber, você está orando dentro da vontade de Deus. O que você está pedindo é acordo com a vontade de Deus. Tem coisa também que você tem pedido, mas Deus não está fazendo, não porque Deus não quer fazer, mas porque o que você está pedindo não é a vontade de Deus, entendeu? E a outra coisa é a questão da identificação com a vontade de Deus. Devemos fazer a vontade de Deus nossa. Por exemplo, você quer uma coisa, você ora a Deus e fala que não, é melhor fazer assim. Ali, meu irmão, então se identifica com a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus for recebida durante a oração, o cristão tem que permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para que ele ama a vontade de Deus de uma maneira profunda, mesmo que essa vontade traga um fim, a sua esperança, mesmo traga fim aos seus desejos. Sem amor pela vontade de Deus, vai ser difícil gostar de fazer isso. A gente deve amar. Porque, irmão, lá em, acho que Romanos 12, a Bíblia fala uma coisa que eu estava pensando esses dias. Portanto, irmão, suplica-lhe que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por você. Que seja um sacrifício vivo e agradável, de tipo que considera agradável. É verdadeiro. Ah, perdão, é versículo 2, perdão. É a verdadeira forma de agradar. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deseja que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Entendeu? A vontade de Deus é como a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para você, para mim, para cada um. Às vezes a gente não tem essa consciência. Ou você nos ajuda a ter a consciência que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita para nós. Que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita para mim. Porque cada pessoa que vai escutar essa mensagem sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entendeu? É por isso que a gente deve se identificar com a vontade de Deus. Ele não somente ama a vontade de Deus, mas faz a vontade de sua própria vontade. É por isso que quando Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, que ele nega a si mesmo. Carrega diariamente sua cruz e me segue. Porque negar a si mesmo tem a ver com negar sua vontade. Esse é o caminho do discípulo. Negar sua vontade, negar seu desejo, negar suas ambições, negar o que você acha certo, o que você acha legal, o que você acha bom. Tem coisa que você acha bom, que você acha certo, que você acha legal, mas que não é a vontade de Deus. Infelizmente, meu amigo, é bom negar isso, entendeu? Tendo agora somente a vontade de Deus que é perfeita, o cristão pode agora engajar em oração para que essa vontade seja estabelecida. Então, você busca a vontade de Deus, conheça a identificação com essa vontade, rejeitando sua vontade, a sua própria vontade, seu desejo, lá como Jesus na cruz. Ou seja, que sua vontade seja feita, não a minha. Quando você chegar nesse ponto, então você pode orar para que a vontade seja feita. Irmão, fazendo assim, você vai sempre ser vitorioso em oração. Se você conhece a vontade de Deus, se identifica com a vontade de Deus, e agora vai clamar a Deus, Deus vai responder, irmão. Deus vai responder. A identificação com a vontade de Deus. Uma vez que a vontade de Deus é boa e perfeita, o cristão agora se dedica à oração para insistir que Deus faz como que essa vontade acontece. Ele pode, então insistir, clamar, etc., sem cessar, para que, sob circunstâncias normais, que Deus não mude sua vontade. Orando, então, de uma posição sancionada por Deus, o cristão pode ir em frente implacavelmente, visto que sua vontade certamente acontecerá. Ele está preparado para insistir dia após dia, mês após mês, ano após ano, com tudo garantia que Deus responderia, que a resposta virá. Sendo assim, como Deus pode falhar em fazer a sua vontade? Então, se você, como falei, se identificou, conheceu a vontade de Deus, buscou a vontade de Deus, você tem um tópico de oração, você busca a vontade de Deus, você conhece a vontade de Deus, você se identifica com a vontade de Deus. Então, como você já fez esse primeiro passo, o próximo passo aqui é orar, insistir, clamar, jejuar para que a vontade de Deus seja feita. Mas a primeira batalha é se assegurar que seu pedido
está dentro da vontade de Deus. Entendeu? Lá em Isaías 46, versículo 10, a Bíblia diz, Deus diz o seguinte: o meu conselho será firme e farei tudo à minha vontade. Deus vai fazer a vontade dele, irmão. Deus vai fazer a vontade na sua vida. E sempre ora que a vontade dele seja feita. Na oração do Pai nosso Pai que está no céu, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Que o teu reino venha, seja a vontade de Deus, a vontade de Deus. Um verdadeiro santo de oração é aquele que irá noite e dia chorar a Deus, dizendo: Pai, deixa a sua vontade ser cumprida nesse assunto, seja qual for o preço que eu tenho que pagar. Se você é pronto a deixar que a vontade de Deus se cumpra no assunto, independentemente do preço que você vai pagar, Deus vai te atender. Entendeu? Isso são princípios que a gente precisa conhecer, que a gente precisa trabalhar para poder ser vitorioso em oração. A outra coisa é a questão do fardo para a vontade de Deus. Qual você orou, buscou a vontade de Deus? Uma coisa você deve também orar, para que você, depois de se identificar, você tem que orar que Deus te dá. Que a vontade, o cumprimento da vontade de Deus se torna um fardo, uma carga no seu coração. Entendeu? Porque quando você tem um fardo, uma carga, você não vai descansar até que esse fardo, essa carga venha se cumprir. Porque muitas pessoas falam por isso, porque ele não tem fardo. Você conhece a vontade de Deus, mas não tem um fardo pela vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus, mas você não tem nenhum. Tipo, não tem nada no coração que te incita a trabalhar para o cumprimento dessa vontade. Então ali não vai dar certo, não. Não é suficiente com o cristão deve se identificar com a vontade de Deus e querer que ela aconteça. Ele tem que pedir e receber do Senhor um fardo especial para ver a vontade de Deus se cumprir. Esse fardo vai fazer com que a vontade de Deus fique mais forte no seu espírito, tanto que a única coisa que ele vai ser capaz de fazer para essa vontade é descarregar esse fardo em oração incessante. Então, se Deus faz que a vontade dele se torne um fardo no seu coração, o próximo passo vai ser o quê? Você vai trabalhar até descarregar seu fardo, até descarregar seu fardo no pé do Senhor. Isso que a gente tem. Então, conhecer a vontade de Deus, se identificar com a vontade de Deus, a vontade de Deus seja um fardo, mas que você pode se descarregar essa vontade no pé do Senhor. Logo, a oração se tornará em si mesmo uma necessidade absoluta, para que o Espírito experimentalmente experimentasse normalidade, porque quem poderia continuar indeterminadamente sem descarregar essa fardo? Então, você chega num momento que você vai ter que descarregar o fardo. Você vai ter que, eu tenho que descarregar esse fardo de oração. Tem que descarregar esse fardo de oração. Entendeu? Isso é buscar, é orar de forma correta, é orar de forma estratégica. E a última coisa que a gente vai ver sobre a vontade de Deus é o motivo correto para querer a vontade de Deus. Qual é o seu motivo? Há possibilidade que uma pessoa possa estar cumprindo a vontade de Deus, porque essa vontade coincide com a dela, porque essa vontade se encaixa tão bem na mesma direção da sua própria vontade, que segui-la não lhe custará nenhuma perda. É possível que uma pessoa possa amar a vontade de Deus e orar pelo seu cumprimento, porque isso vai avançar algum motivo segredo, gratificar algumas coisas da carne da pessoa. Se há tais motivos errados, é óbvio que tal pessoa não pode satisfazer a Deus completamente. Sua oração vai faltar peso. Então, se o motivo, como a gente já viu, em sentido é impuro, você pode atrapalhar sua oração. Antes que a oração de uma pessoa possa satisfazer a Deus, a pessoa que ora tem que buscar a vontade de Deus para que sua glória seja feita. Tipo, você deve buscar a vontade de Deus, mas pela glória de Deus. Porque se você busca a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus para a sua glória, isso não vai satisfazer o coração de Deus. Porque Deus não vai dar a sua glória a ninguém. Então você deve buscar a vontade de Deus, se identificar a vontade de Deus, ter o faro pela vontade de Deus, orar para cumprir a vontade, mas pela glória de Deus. Entendeu? Porque se você ler
oração do Pai Nosso, ela termina pela glória de Deus. Da mesma maneira, a oração é para glorificar a Deus. É para quando no final disso, não, você não vai, porque já tem pessoa que ora e se vangloriar da oração, se vangloriar dos assuntos. Não, não. A gente não deve orar para se vangloriar, porque a gente orou muito. A gente não deve orar depois para mostrar nosso tempo de oração. Não, não, não. A gente deve orar, primeiramente, para saber o que Deus quer, se identificar como Deus quer, e se assegurar que o que Deus quer seja cumprido, para que o nome de Deus seja glorificado. Entendeu? Para que o nome de Deus seja glorificado. São os motivos que a gente deve ter oração. Uma pessoa não deve ter nenhum interesse pessoal sobre o assunto. Se orarmos na vontade de Deus, por isso ele vai ajudar alguma pessoa a ver o qual espiritual somos nós. Sofremos perda diante de Deus. Isso quer dizer, como eu estava explicando, se você está orando, mesmo dentro da vontade de Deus, para mostrar para as pessoas como você está uma pessoa de oração, uma pessoa espiritual, você está jejuando, independente da coisa que você está fazendo, para se mostrar, Deus não vai ficar satisfeito, não. A gente deve ter humildade. A gente deve ter humildade, não. E não tentar se vangloriar, buscar nossa fama. Antes que uma pessoa ora corretamente, ela mesmo tem que ser correta. Não tem que somente conhecer o sangue para lidar com o pecado, mas tem que conhecer a cruz para lidar com o ego. Então, o sangue deve lidar com o pecado, a cruz com o ego. Então, a gente deve ser livre do nosso pecado, deve crucificar nosso ego, deve buscar a vontade de Deus e buscar a vontade para a glória de Deus. Irmão, são princípio espiritual que Deus nos ajuda. Ainda estou na escola, entendeu? Para conhecer a vontade de Deus e viver para que a vontade de Deus venha se cumprir. Então, hoje foi isso nossa lição sobre a vontade de Deus. Então, o mês que vem, a gente vai ver a questão de esperar em oração. E há muita razão por que esperar é importante em oração. O mais importante tem a ver com a preparação do crente para receber a revelação da vontade de Deus. Mas há outro aspecto. Então, vem no próximo mês, na primeira sexta-feira, iremos continuar esse estudo. Como a gente falou, estamos estudando o caminho da vida. Então, vem, chama pessoas para vir. Estamos contentes de estar aqui. Em nossa escola, uma coisa, 30, 40 minutos a uma hora no máximo por dia, sobre o que é oração. Estamos aprendendo aos poucos. Então, a gente estava fazendo 2 vezes por mês, mas vamos reduzir para 1 vez por mês. Entendeu? E também, você pode... Uma das coisas que atrapalha as pessoas na oração é que as pessoas não são conectadas a Deus. Que a oração do Pai Nosso fala, nosso Pai, se você não nasceu de novo, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então você não vai orar corretamente. Sua oração já é fora da vontade de Deus. Deus vai atender a oração das pessoas que são filhos dele. Deus pode dar, Deus pode providenciar alguma necessidade de alguma pessoa, mas os fatos-chave é dos seus filhos que Deus vai atender. Deus não vai atender os fatos de qualquer pessoa. Entendeu? Então, se você ainda não entregou a vida a Jesus, talvez você entregou a vida a Jesus, você retrocedeu, e você quer voltar a Jesus, eu te convido a fazer essa oração comigo. Diz, Senhor Jesus, eu sou um pecador, uma pecadora miserável e perdido, ou perdida. Pequei em pensamento, palavra e ação. Perdoa-me tudo o pecado e purifica-me. Acolhe-me, ó Salvador, e me transforma num filho de Deus. Vem agora no meu coração e me dê agora a vida eterna. Eu o seguirei a todo custo, confiando no Espírito Santo para me dar toda a força que eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você percebe que o seu retroceder precisa de ajuda e fez essa oração, Jesus entrou no seu coração, ele quer te transformar. Se você precisa de ajuda, pode entrar em contato conosco na página CMC Brasil, no Facebook, no Instagram, no nosso telefone DDD 21 969 89 396. Entra em contato, vamos ser contentes de te ajudar, entendeu? E para terminar, talvez você não sabe como orar, porque tem gente que quer orar, mas não sabe como orar. A gente tem algum tópico de oração, sabe como o que o nosso líder que escreveu o livro falou, retiro de 15 minutos, são 15 minutos de oração de manhã,
para você poder orar por você, sua família, seu trabalho, seu dia, seus amigos. Orar por seu dia de uma maneira completa, entendeu? Seu trabalho, muitas coisas. Aqui tem um tópico para sua proteção, para seu emprego, tudo, entendeu? Você consegue orar. São 15 assuntos de oração sobre como orar por seu dia. A gente tem também o mesmo assunto como orar pela sua noite. E a gente tem esse retiro de 15 minutos de manhã, à tarde, à noite e ao momento de dormir. Então, se você tiver interesse e quiser, entre em contato. Estaremos contentes de te ajudar com isso, entendeu? E de graça, queremos te enviar esse retiro de 15 minutos para te ajudar a orar, entendeu? Porque estamos aqui para ajudar. Então, Deus abençoe cada um. É tudo por hoje. Hoje, isso foi nossa escola de oração. Eu agradeço a todo mundo que participou. E convide mais pessoas. Se você foi abençoado, convide mais pessoas. Tem outras aulas lá na página CMC Brasil, no Facebook, no YouTube, no Instagram. E vai lá, aprende mais, entendeu? Então vamos encerrar por aqui. Então Deus abençoe cada um que participou. E até o próximo mês, primeira sexta-feira do mês. Vamos encerrar a oração. Senhor, obrigado por essa lição sobre conhecer a vontade de Deus, sobre a necessidade de Deus, a necessidade de conhecer a vontade de Deus na oração. Me ensina a fazer programa no conhecimento da sua vontade. Ensina cada um que vai ouvir essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem, a fazer programa na necessidade de conhecer tua vontade para orar e orar de acordo com tua vontade. Abençoa cada um de nós, Senhor. Prospera cada um de nós, Senhor. Te suplicamos, mas nos ajuda a fazer progresso na nossa vida de oração. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, amigo, muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo mês sobre nossa escola de oração. Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe.